finalmente os estudos que foram contratados pela prefeitura ficaram prontos, o que a gente chama da pré-modelagem da concessão dos resíduos sólidos aqui em Rio Claro, não é? Vamos lembrar que isso decorre de alguns fatores. O primeiro deles é a exigência de uma lei federal que deste ano não pode passar a regionalização dos serviços públicos de saneamento. No nosso caso aqui a gente está cuidando dos resíduos sólidos, não é? E não de água e esgoto. Depois, uma outra questão importante a ser lembrada é que o nosso aterro sanitário, que é um atrativo importante, não só do ponto de vista nosso, porque a gente tem aqui ao lado da nossa cidade, não é, vizinho, dentro da cidade, desculpem, um aterro, e a gente então deposita o nosso lixo doméstico aqui, porque se tivéssemos que levar a Paulínia ou a qualquer outra cidade, com o custo do óleo diesel, com o custo do transporte, imagine quanto que não gastaríamos. E também nós temos parte da nossa indústria que se utiliza do aterro sanitário ganhando competitividade. Este aterro, ele tem uma vida útil de mais 5, 6 anos. Então a gente precisa resolver isso pensando no futuro, pensando no longo prazo, além da gente ter um ganho do ponto de vista da questão ambiental. Então essas 3 premissas é que motivaram a gente a agora abrir, a partir desta semana, entre amanhã e depois da manhã, uma consulta pública que será feita pelo prazo de 30 dias, não é? Com 2 audiências públicas que estão previstas da gente fazer nesse período de tempo, não é? Para que a população, as entidades, enfim, todo mundo que se interessar pelo assunto possa conhecer esse pré-projeto, a pré-modelagem, e participar. O que é que está sendo agora colocado em princípio, né, Carla? A gente já falou, mas é bom a gente repisar, porque a gente deve abrir essa discussão agora definitivamente, tá? A ideia, prefeito, é conceder o aterro à iniciativa privada? A ideia é conceder o aterro para a iniciativa privada, né? Vamos só lembrar que a iniciativa privada já toca o aterro, né? Desde sempre. A gente nunca teve o aterro tocado pela própria prefeitura. É importante também já começar a esclarecer esse assunto, porque nós agora entramos em período eleitoral, não é, Carla? Mas também, logo em seguida, a gente deve, passado esse período eleitoral, para governador, presidente da República, a gente vai entrar em período eleitoral aqui do município, não é? Então nós temos parte da nossa oposição que quer confundir a população, né? Então, é bom esclarecer que nós temos esse aterro tocado por empresas terceirizadas desde sempre. Nós não temos servidores de carreira que tocam o aterro, né? Esse não é um serviço público tocado pela prefeitura. Desde que o aterro existe, esse é um serviço público tocado por empresas. E é uma outra empresa que vai tocar. A diferença é que, dada a necessidade de um investimento alto por conta da possibilidade do encerramento num curto prazo, né, a gente precisa ter uma nova área, estender isso, fazer investimentos importantes. Mas não só na questão do aterro. Essa concessão prevê também a coleta de lixo. E a gente quer trazer a coleta de lixo para o século XXI. É muito comum, já em cidades aqui do interior do estado de São Paulo e pelo país, e mundo afora principalmente, cara, a gente trabalhar com containers para coleta seletiva e para coleta de lixo doméstico. Então, isso também está previsto no nosso projeto, o que vai transformar Rio Claro, vai jogar Rio Claro para o século XXI definitivamente, não é? Tem uma pessoa aqui já perguntando, em algumas cidades isso acabou causando polêmica, porque ninguém quer ter esse container na frente da sua casa. Como é que isso pode ser resolvido? Isso vai ficar na esquina, não é? Melhor do que ter lixo na frente das casas das pessoas, não é? O que tenho de notícia, Carla, é que bom, primeiro, isso para mim é uma novidade. Então, 99% das pessoas, não é? Santa Gertrudes tem esse sistema, né? Santa Gertrudes tem esse sistema. Se você for conversar lá, Salto tem esse sistema. Os países europeus, se você for para Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, se você for para os Estados Unidos, todos os estados americanos usam um sistema de container. Por quê? Porque você tem um container e ele fica ou na esquina ou num ponto em que seja mais fácil
para que o caminhão vá recolher. E a partir daí, Carla, o que acontece? O lixo não fica na porta da casa, não é? O lixo fica dentro de um container. Ele não tem nenhum tipo de risco de um saco rasgar, de entupir bueiro, de causar enchentes na cidade. Isso melhora a questão ambiental do ponto de vista. Então, quem mora na esquina acaba tendo que ou na esquina ou no meio do quarteirão, não é? Assim como você põe lixo na frente da sua casa, né? Mas essa é a prática dos países mais evoluídos do mundo e de todas as cidades.